Bom dia novamente. Estávamos a aguardar que todos os participantes ingressassem na sessão. Neste momento já temos cerca de 34. Eu penso que podemos começar a falar, dando início à nossa sessão. Quero dar novamente as boas-vindas, agradecer a vossa inscrição, a vossa presença hoje. Para quem não me ouviu há bocadinho, o meu nome é Tânia Santo António. Eu faço parte da equipa do ensino superior na Agência Nacional e tenho como principais funções o acompanhamento dos projetos QA2. Hoje vamos estar nesta sessão que é um bocadinho mais dedicada para aqueles potenciais candidatos que não têm experiência prévia. Todos os demais são muito bem-vindos na mesma, como é óbvio, e contamos para esta sessão com uma excelente equipa. E tenho connosco a dar apoio às questões técnicas a nossa colega Teresa Nogueiro, também da equipa do ensino superior, e o colega João Gomes, da informática, e a Célia Pina, da comunicação. Quero agradecer aos meus três colegas todo o apoio e a ajuda para que esta sessão decorra nas melhores condições. E informar que qualquer questão que tenham, perguntas, dúvidas, optem por favor pelo menu Q&A, Question and Answers, e não no bate-papo, para que a minha colega Teresa Nogueiro, que está a responder às questões, possa ir diligenciando todas as respostas. Neste momento verifico que já temos 39 participantes. Creio que está na altura de darmos seguimento à nossa sessão. A ação-chave 2 tem como nome Cooperação entre instituições e organizações. Peço desculpa, só para garantir que as condições da transmissão decorrem da melhor forma, eu vou interromper a minha câmara, mas logo que possível volto assim desta forma ao vosso encontro. Como eu estava a dizer, a ação-chave 2, Cooperação entre instituições e organizações. Para quem consulta o guia, é este o nome. E depois, a ação a que nos dedicamos hoje, e para as quais estão a decorrer candidaturas até ao dia 20 de maio, são as parcerias para a cooperação. Dentro destas parcerias para a cooperação, há duas subparcerias, vamos lhe chamar assim. As de pequena dimensão, que é uma novidade, mas que não se aplica ao ensino superior, por isso não vamos falar delas hoje, é somente para os setores de ensino escolar, educação de adultos ou ensino e formação profissional. E temos, então, a segunda categoria, que são as parcerias de cooperação para o ensino superior. E o que é que são as parcerias de cooperação? As parcerias de cooperação vêm muito em linha da anterior edição do programa, as parcerias estratégicas. Houve já sessões prévias de apoio e de divulgação desta oportunidade e destes projetos para financiamento, e hoje, tendo em conta que já nos aproximamos muito do prazo de candidatura, vamos nos dedicar um bocadinho a uma componente mais prática e mais operacional. Assim, irei fazer uma breve apresentação das parcerias. Qualquer questão mais em pormenor, surgir a consulta do guia ou a consulta das gravações das sessões anteriores, onde há mais detalhe sobre a própria concessão das parcerias de cooperação. Vamos olhar em algumas partes para o próprio formulário de candidatura com o objetivo de esclarecer melhor as regras de elegibilidade, as de financiamento. Depois faremos um pequeno intervalo e, por fim, trazemos para hoje algumas recomendações relacionadas com dificuldades técnicas também no preenchimento da candidatura. Assim, as parcerias de cooperação contribuem para a realização do Espaço Europeu de Educação. Estas têm como objetivo tornar o ensino superior mais interligado, inovador, inclusivo e digital. O programa Erasmus encoraja assim uma cooperação mais profunda e interdisciplinar, de modo a fazer com que as instituições de ensino superior, bem como os seus ecossistemas de inovação circundantes, reforcem todos os laços de cooperação entre educação, investigação e inovação. O enfoque é particularmente para
a atual edição do programa na inclusão, na mobilidade, na digitalização, na aprendizagem ao longo da vida e na garantia da qualidade e do reconhecimento automático. Tem como objetivo principal acelerar a transformação do ensino superior em toda a Europa, a fim de tornar as próximas gerações mais resilientes e que trabalhem numa sociedade inclusiva e mais sustentável. As parcerias de cooperação, assim, de um modo muito síntese, têm como objetivos e propósito o aumento da qualidade e a relevância das atividades das instituições, o reforçar as redes de trabalho e de cooperação, o aumentar a capacidade das instituições e das suas equipas a operarem conjuntamente a nível transnacional, impulsionar a própria internacionalização das atividades e através das atividades das próprias instituições, o desenvolvimento de novas práticas e métodos, a partilha de ideias e a comparação de boas práticas. As parcerias de cooperação, para além da definição dos objetivos principais, do seu propósito, têm que ter como meta última, vamos lhe chamar assim, produzir resultados, e estes deverão ter impacto. E os resultados, não é demais relembrar que devem ser reutilizáveis, transferíveis, expansíveis e, sempre que possível, ter uma forte dimensão transdisciplinar. Quer isto dizer que se estão a preparar os vossos projetos, se têm alguma ideia neste momento, se não estão ainda a preparar projetos, mas têm curiosidade em perceber o que é que são as parcerias de cooperação e preparar uma candidatura para a próxima edição no próximo ano, deverão, quando estão a desenhar o vosso projeto, pensar muito também nesta componente. Quais são os resultados? Portanto, se eu identifico um problema, uma necessidade, há quem, por exemplo, em gestão de projetos fala muito também no diagnóstico de necessidades. Portanto, o método de trabalho é vosso. Mas o que é que eu quero produzir e que resultados é que isso vai ter? E como é que eu vou depois disseminar estes resultados? E tipificar que impactos é que são esperados a nível local, regional, transnacional ou nacional e transnacional. Dito de outra forma, aspectos importantes, quer na revisão do vosso atual projeto, que esteja a ser preparado para submissão, ou para um projeto futuro, eu tenho um ponto de partida, tenho a definição dos meus objetivos iniciais. Para estes objetivos eu vou identificar atividades e tarefas para as desenvolver. É preciso aqui algum cuidado, por vezes pode haver uma tendência para alguma confusão da terminologia e de identificarem objetivos que são atividades e vice-versa, portanto, conseguirem de alguma forma distanciarem-se por momentos e perceber, ok, os objetivos são estes, estão bem definidos, as atividades são claras para atingir aqueles objetivos, em função dos objetivos do projeto, e eu quero desenvolver determinados resultados que vou ter que identificá-los na candidatura, é fundamental, tem resultados esperados, que promovam impactos, pode ser a nível direto, impactos indiretos, nos indivíduos, nas organizações, no sistema onde estão as instituições estão inseridas. Os resultados podem ser esperados ou podem ser reais. Muito provavelmente, o que é que isto quer dizer? Nesta fase de candidatura vocês têm uma perspectiva de que ao fim do projeto e ao longo do projeto vão atingir determinados resultados, são esperados, mas têm que definir metas, indicadores e avaliação desse desenvolvimento de todo o projeto e dos resultados que vão atingindo e confirmar quais são os impactos reais. É normal que os impactos reais sejam mais ou tenham outras nuances no fim do projeto. Portanto, até seria de estranhar que à data de hoje estão a desenhar um determinado projeto, desenrolado, vamos supor, de 3 anos, que é o tempo máximo que o projeto pode correr. Houve várias coisas que aconteceram, até externas a toda a parceria, como aconteceu há um ano atrás com
com o Covid e o confinamento dos países e das instituições e toda esta fase que temos vivido, e que se atinjam outros impactos que até nem se estavam à espera, ou que haja outros desenvolvimentos. Outro aspecto muito importante que deverão ter em consideração na preparação das candidaturas, porque uma ideia é muito importante ter um ponto de partida, uma ideia excelente, e desenvolvê-la. Mas é também importante que até a assumição da candidatura consigam abordar todas as etapas e todas as fases. E não esquecer, daí que esta pequena animação que vos trago, que é muito importante um plano de sustentabilidade. Tem que pensar que ao fim de 1, 2 ou 3 anos, dependendo da vossa proposta, o projeto vai acabar. Mas todos os resultados e o impacto têm de continuar. Tem de haver algo que continue para lá do financiamento do projeto. E isso é muito, muito importante. 4 etapas, se vos ajudar a organizar as ideias, claro, isto também está no Guia Erasmus. 4 etapas fundamentais nas parcerias de cooperação e que devem, da melhor forma que considerarem o vosso trabalho, identificar, ou num rascunho que estejam a desenvolver. O planeamento. É fundamental que pensem atempadamente, que falem com os vossos parceiros, que construam a candidatura em conjunto, que façam um bom planeamento do tempo e de todas as fases da candidatura, incluindo também toda a planificação do projeto e das atividades que vão propor e caso venha a candidatura a ser aprovada. A preparação está em linha também com o planeamento, portanto é fundamental não negligenciar estas etapas. Eu sei que já falta pouco tempo, mas podem nesta fase pensar o que é que poderá estar a faltar. Vejam muito bem o vosso desenho do projeto, como é que desenharam a implementação das atividades, o que é preciso preparar antes para que elas ocorram com sucesso, e detalhem toda essa informação na vossa candidatura. E o acompanhamento, portanto, ao longo de todo o projeto, vocês têm que definir e desenvolver uma metodologia para irem acompanhando os indicadores. O projeto está a correr bem, não está a correr bem, o orçamento, estamos a passar, não estamos a passar, delay das atividades, a gestão de imprevistos, como muitas vezes se faz um plano de gestão de riscos. Não convém descurar muitos destes tópicos. Mais informação sobre esta parte poderão consultar também no Guia Erasmus. Eu não queria alongar muito nesta parte mais teórica das parcerias, porque já estamos noutra fase da candidatura, como referi no início da sessão, e queria entrar um bocadinho mais na parte prática, tendo em conta que muitos dos participantes poderão, da ação de hoje, não ter experiência em candidaturas anteriores, e daí ser necessário um apoio adicional e dedicar mais algum tempo a determinadas etapas da candidatura. O que é necessário para se apresentar uma candidatura? Em primeiro lugar, é necessário todas as instituições da parceria, chamemos-lhe parceria, consórcio de instituições, eu gosto muito também dessa terminologia, que tenham um OID. O OID é um registro, portanto é um número, um ID da própria instituição. Aqui no ponto 1 tem o link para o portal de registro das organizações. Para as instituições de ensino superior que já estão habituadas a trabalhar com projetos, não é o PIC. Já há algum tempo atrás que a Comissão Europeia deixou de, no que diz respeito às candidaturas descentralizadas, portanto aquelas que são submetidas às agências nacionais, é o OID e não o PIC que tem que ser introduzido. E para as instituições que não sejam as instituições de ensino superior, que já têm carta Erasmus e que sabem do que eu estou a falar e que estejam aqui hoje connosco, é preciso
assegurar que já tenham um OID. Portanto, consultem se a vossa instituição, a vossa empresa, por exemplo, já tem algum OID registado, pode já ter feito parte de outros projetos ou de outras candidaturas que tenham sido feitas, quer como coordenador, quer como parceiro. E não se esqueçam que há documentação que é obrigatória ser anexada. O Guia Erasmus esclarece tudo isso. Por isso, há que aceder ao portal de registro das organizações. Se nunca tiveram registados, terão que criar. É muito fácil. É quase, não é impressa na hora, perdoem-me a brincadeira, mas é um registro que obtém na hora, mesmo que fique por validar. Depois é uma questão de anexarem os documentos. E isto leva-me ao outro aspecto, que é, eu na parceria, eu já tenho recebido alguns e-mails neste sentido, daí eu estar a dedicar aqui um bocadinho mais de tempo. Na parceria, no projeto que estou a desenvolver, tenho aqui alguns parceiros, algumas empresas de outros países, da Europa, que não têm OID. Como é que eu faço? Então, peçam ao parceiro para aceder ao portal de registro das organizações e para criar o OID. Em poucos minutos fica criado. O vosso parceiro envia-vos esse número, é um número que começa por um E e depois tem vários dígitos, vários números, e depois já conseguem introduzir o OID no formulário de candidatura. Isto é fundamental porque a primeira etapa, que já vamos ver muito brevemente a seguir, é introduzir esse OID, que é o que identifica as instituições. Sem isso não vão conseguir preencher o formulário de candidatura. Espero ter sido clara. Se não, podemos voltar a estes aspectos mais logo. Segundo ponto, verificar a conformidade com os critérios do programa. O Guia Erasmus é extenso, nós sabemos. Neste momento já existe a versão portuguesa do Guia Erasmus, bem como nas demais línguas europeias. Em qualquer dúvida de interpretação, que prevalece sempre a versão inglesa. Daí eu ter optado por pôr aqui a versão inglesa. Convém irem ao separador que diz, verifiquem no índice, parcerias de cooperação. Olhem somente para a terminologia dedicada ao ensino superior, para as prioridades do ensino superior e para tudo o que diga respeito às regras de financiamento para as parcerias de cooperação para a educação, formação, educação e formação, exatamente, creio que é assim que está o título. Porque depois há outro tipo de parcerias, que foram aquelas que eu falei há bocado, de pequena escala, pequena dimensão, mas essas não são elegíveis para o ensino superior. Por isso, quando olharem o guia, vão ter que cruzar esta informação e provavelmente cortem e passem à frente quando não se aplicar. Deixem-me fazer aqui um preâmbulo. Eu não sei se tenho na sessão, e se estiver alguém nestas condições, se depois quisesse identificar, e a minha colega depois logo me sinaliza, alguma organização não governamental. Devo dizer que há aqui uma mudança no programa, em que as organizações, as ONGs, são elegíveis para se candidatarem como coordenadores das parcerias, à semelhança da edição anterior do programa. No entanto, a candidatura não é à Agência Nacional, é uma candidatura à Agência Executiva, portanto, diretamente à Comissão Europeia. No Guia Erasmus vão ver essa identificação. E essa candidatura é mais tarde. A Comissão Europeia tem estado a lançar os convites para essa candidatura. As regras poderão ser semelhantes, mas é só para dizer que a sessão de hoje é mesmo específica. As candidaturas têm que ser submetidas até dia 20 à Agência Nacional. E se a instituição que vai coordenar é uma ONG, não é elegível para estas candidaturas, tem outro prazo e é diretamente à Comissão Europeia. No guia está essa informação. Qualquer esclarecimento que necessitem, podem depois enviar-nos um e-mail, que nós brevemente já divulgamos qual é o endereço de e-mail. Terceiro ponto, verificar a capacidade financeira da entidade candidata. Os projetos são submetidos a um coordenador, um líder do consórcio. É essa instituição coordenadora que vai, se o projeto obtiver financiamento e for aprovado e obtiver financiamento da nossa parte, com essa instituição vai ser assinado o contrato, a convenção, a subvenção financeira, quero eu dizer, e
é fundamental que haja uma boa saúde financeira da instituição candidata. Último aspecto, preencher e submeter o formulário de candidatura. Tem aqui o link para a plataforma, é uma plataforma nova e eu vou já dar continuidade a este aspecto. Quando acedem à nova plataforma, há vários formulários de candidatura e há vários códigos. Para quem teve as parcerias estratégicas, que era a tecnologia existente até ao ano anterior, habituaram-se ao formulário com a sigla QA203 e na última edição, que foi uma call extraordinária em virtude do Covid e das soluções digitais, QA226HE. Portanto, neste momento já não há esses formulários, eu já recebi alguns contactos de instituições que estão à procura desses códigos, porque mudou o chip, mudou o programa, está bem? É o formulário QA220HED. Se selecionarem um QA220-SCH, é School, é para o ensino escolar. VET, para a formação profissional. ADU, para os adultos. E o que é que acontece? Se o vosso propósito, se o vosso público-alvo de intervenção, de trabalho, são o ensino superior e as instituições de ensino superior e todo o seu staff e estudantes, a candidatura não é elegível se forem submeter por engano ao escolar. Por isso, muito cuidado aqui, que a candidatura pode ser excelente, muito boa, mas se preencham o formulário errado, não é elegível. O mesmo acontece se algum dos presentes estiver a preparar uma candidatura para a educação de adultos, a sessão da educação de adultos vai ser esta tarde. Nos próximos dias também vai haver mais sessões, consultem o site da Agência Nacional que tem toda a informação. Continuando. Quando acedemos à plataforma Erasmus, esta sim é nova, quem teve candidaturas no passado, o formulário é novo, tem formas de trabalhar um bocadinho diferente, a apresentação ligeiramente diferente, embora a maior parte dos campos sejam muito comuns, mas é preciso esquecer um bocadinho o que vem do passado. Por isso, tem uma apresentação que eu não consigo trazer o layout todo para aqui, porque senão ficava minúsculo. Tem do lado esquerdo um índice dos menus, vamos lhe chamar menus, e isto é fácil. Vão ter que abrir menu a menu, cada menu desdobra submenus, em alguns ainda mais submenus para aí fora. A plataforma depois o ecrã tem que ir puxar para a direita, porque por vezes ainda tem que na parte orçamental editar campos, tem um botãozinho verde, para editar esses campos para acabar de preencher, e se nunca aparecer, como está aqui a aparecer, por exemplo, logo no primeiro item, o visto verde, significa que falta alguma informação de algum campo obrigatório. Depois, todos esses itens do menu vão ficando verdes até ao fim, e no fim a candidatura está preenchida. Parece fácil? Dá um bocadinho de trabalho, mas vai correr bem. Primeiro item. Eu não achámos que fosse viável trazer para aqui todos os itens. Este é um trabalho também vosso, de irem folheando a candidatura, de irem estudando todos os campos que estejam disponíveis. Apenas trago para hoje aqui os aspectos que nos ajudam a perceber a elegibilidade das candidaturas e do financiamento. Eu há bocado falei neste aspecto, confirmem sempre se estão na área do ensino superior, se a vossa candidatura é para o ensino superior. Se não for, terão que procurar os outros formulários que estão exatamente na mesma página inicial de entrada, está bem? Também nesta área inicial da identificação do projeto, fundamental, data de início do projeto. O que é que diz o Guia de Erasmus? Pode ter início a 1 de novembro do corrente ano, ou escolherem uma data até o dia 28 de fevereiro de 2022. Nunca é demais relembrar que a duração, neste momento, podem escolher, fica ao vosso critério da parceria, entre 12 a 36 meses. O que é aqui novidade? Até ao ano anterior, as candidaturas para o ensino superior tinham uma obrigatoriedade de 24 meses, neste momento pode ser de menos tempo, e é muito importante a identificação da Agência Nacional Portuguesa. ANPT, Portugal 01. Cuidado que existe a ANPT 02, que é a Agência da Juventude. A vossa candidatura tem que ser para a ANPT 01. Se por lá, por um erro de simpatia, selecionam PL,
PL vai parar à Agência Nacional Polaca e perdem a candidatura, porque nós não a vamos receber e ela não será elegível para a Polónia, porque é elegível. Como é qual é o critério aqui? É a instituição candidata. A instituição candidata tem que ser uma instituição com sede em Portugal. Foi clara? Estávamos já a falar das instituições, portanto, temos um outro menu sobre as instituições que participam, organizações que participam no programa. Qual é o critério de elegibilidade? Mínimo tem que ter 3 instituições, de pelo menos 3 países diferentes dos chamados Program Countries. E estes são todos os membros da União Europeia. Os outros países, como a Islândia, Liechtenstein, Noruega, República da Macedónia do Norte, a Sérvia e a Turquia. Relembro que o Reino Unido já não é um Program Country, agora é um Partner Country. Suíça continua a ser um Partner Country, portanto é muito importante verificarem. O guia tem uma página no início, logo na primeira parte, que esclarece muito bem quais são os países que são elegíveis. E para o critério de elegibilidade tem que ser 3 países, vamos chamar desta primeira bola deste azul mais escuro. Uma pergunta que me enviaram há pouco tempo. Portugal conta 3 países diferentes, incluindo Portugal, da instituição candidata, ou é 3 mais a instituição portuguesa? Não, é 3, incluindo Portugal. Ok? Dimensão máxima, não há uma obrigatoriedade, não há um limite. No entanto, a verba que vem, que é a verba que vem para a gestão, que tem um teto máximo, e esse teto corresponde a 10 parceiros. Se tiverem 12, a verba é de 10 parceiros que terão que dividir pelas 12 instituições. O consórcio, já há bocado falei um bocadinho nisto, a parceria tem que ter um coordenador do projeto, os parceiros. Estas instituições podem ser qualquer instituição pública ou privada estabelecida num país do programa ou qualquer país parceiro do mundo, mínimo 3 países do programa para a candidatura ser elegível. Se for uma instituição de ensino superior, quer como coordenadora, quer como parceira, e estiver num dos países do programa, é obrigatório ter a carta Erasmus válida. As cartas Erasmus, houve a primeira renovação de candidatura o ano passado, a maior parte das instituições portuguesas já tem, mas não se esqueçam também das instituições parceiras, se forem ou instituições de ensino superior, também têm que ter carta Erasmus. Este critério só não se aplica para as instituições de ensino superior que estão naqueles partner countries. A candidatura, a parceria pode incluir outro tipo de parceiros associados, não são parceiros de direito pleno, vamos lhe chamar assim. Estes contribuem para a realização de atividades específicas. No entanto, não vão receber qualquer apoio financeiro, não entra para as contas orçamentais da candidatura. Importante ainda, na identificação das instituições, para além de terem que introduzir o OID, vão ter que introduzir sempre pelo menos 2 pessoas. Uma, obrigatoriamente, tem que ser a identificação do representante legal, e a outra, pelo menos, uma pessoa que é a pessoa de contacto, que se passará a ser a pessoa, vamos lhe chamar, coordenador do projeto. E é essa pessoa que depois vai diligenciar todas as questões diretamente com a Agência Nacional a quando da aprovação da candidatura. Outro item que aparece é a descrição do projeto. Aqui é fundamental lembrarmos uma outra regra de elegibilidade. O projeto tem que endereçar pelo menos uma prioridade, horizontal ou específica. E como verificam ali, tem campo para selecionar mais que uma, a regra é pelo menos uma. Estas quer as prioridades horizontais, quer as específicas, estão também ao encontro das prioridades nacionais. Não se esqueçam que já foi aprovada pela resolução do Conselho de Ministros 98/2020 a Estratégia de Portugal 2030. Se combinarem as prioridades horizontais específicas estão no Guia Erasmus e a Estratégia Nacional, vejam como é que justificam e enquadram o vosso projeto nas prioridades. De uma forma muito breve, porque hoje não temos tempo e está no guia e já foi explicado nas sessões anteriores, há 4 prioridades horizontais no atual programa Erasmus. A inclusão e diversidade, o ambiente, clima e sustentabilidade, a transformação digital, a participação ativa na vida democrática. E agora perguntam-me,
E quais são as prioridades específicas? Estas consultem porque estão descritas com muito maior detalhe nas páginas 169 e 170 da versão inglesa do Guia Erasmus, e passo a citar: promover os sistemas de ensino superior interligados. Não se esqueçam, basta ser uma, não significa que sejam todas, está bem? Estimular práticas inovadoras de aprendizagem e ensino, desenvolver a metodologia STEAM nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática no ensino superior, em particular, dando destaque à participação, ao aumento da participação das mulheres, recompensar a excelência na aprendizagem, ensino e desenvolvimento das competências, a construção de sistemas de ensino superior inclusivos, o apoio às capacidades digitais do setor do ensino superior. Voltando agora ao formulário de candidatura, há um outro menu que eu optei por trazer hoje aqui, que está no índice, que é o dedicado à gestão. Aqui tem um item que é exatamente sobre o financiamento, e o que eu quero dizer aqui é: se preencheram corretamente a identificação de todas as instituições parceiras, e por cada full partner, portanto os parceiros associados aqui não vão ser contabilizados na plataforma, mas podem identificá-los, automaticamente é atribuído o financiamento. E qual é a regra? Voltando ao Guia Erasmus, o coordenador, por cada mês da parceria, são 500 euros, portanto isto falamos de custos unitários. Por cada mês que passe do projeto é elegível a verba de 500 euros para o coordenador, e 250 euros por mês por cada parceiro, até um máximo de 2.750 euros por mês. Isto está limitado à regra dos 10 parceiros. Em termos de financiamento, poderão ter mais instituições. Mais do que este valor é que não conseguem solicitar. Ainda no menu da gestão, há um outro subitem, como vinha eu há bocado falava, de menus, submenus e por aí fora, que é dedicado às reuniões transnacionais de projeto, que é o outro item orçamental. Vocês podem solicitar dinheiro para estas reuniões, o kick-off meeting, outras reuniões operacionais, reunião de final de projeto, podem dar largas à vossa imaginação, desde que estejam muito bem justificadas para convencerem os avaliadores. E esta verba é uma verba que é dada, o cálculo, vão ter que desenvolver o trabalho, mas a forma como é solicitado o financiamento em um formulário de candidatura é também, mais uma vez, um custo unitário, mas aqui a regra agora é outra, não é por número de parceiros, é pela banda da distância. Por isso, é identificada uma calculadora de distâncias, que está aqui, que rapidamente conseguem aceder pelo formulário de candidatura, e sem ser pelo formulário de candidatura, porque ela é aberta e está disponível. Vão identificando as instituições, a origem, o destino, identificam a banda de distância e depois automaticamente vai-vos aparecer um destes montantes. Ou seja, a verba é atribuída por participante e por reunião, em função da banda. Até 99 km não dá direito a financiamento, a partir dos 100 km até 1999 km, 575 euros por participante para cada reunião, por reunião, e para distâncias superiores, 760 euros. Outro item orçamental são os resultados do projeto. Quem teve candidaturas anteriores deve se lembrar dos produtos intelectuais. Esta é a nova versão. Mudam aqui a terminologia, o conteúdo, o conceito é muito semelhante. Têm que selecionar sempre yes, aqui em cima, onde na pergunta se vão ou não vão produzir resultados, e ao carregarem yes vão abrir os respectivos menus para preencherem. E não se esqueçam, eu há bocado chamei a atenção a isso, que às vezes é necessário puxar o ecrã para a direita, porque infelizmente os nossos ecrãs não estão, nós temos tido essa dificuldade de visualização, não dá para ver tudo na mesma tela. Não esqueçam de sempre ver para a direita. Por vezes há botões como este que eu chamo aqui a atenção, que é para acrescentar mais informação, e é obrigatório, porque se estão a solicitar financiamento para esta rubrica têm que preencher tudo. Um outro item que vai aparecer é a tipologia desse resultado que vão produzir. Aqui, a título de exemplo, é um menu que venham procurar onde é que se enquadra os resultados da vossa proposta.
tem inclusive depois mais para a frente, e aqui já é relativamente ao budget que vão solicitar o orçamento, a tipologia de staff, porque esta verba é atribuída por categoria de staff e por dia de trabalho, e depois automaticamente vão aparecer as contas. Ou seja, a verba é dada por colaborador e por dia de trabalho. Este financiamento apenas deve ser utilizado para encargos com os colaboradores das organizações que participam no projeto. A subcontratação aqui não é elegível. E os montantes dependem, obviamente, das tarefas, daí há uma tipologia de categorias de staff e do país da organização participante. Os resultados do projeto só permite o pagamento ao pessoal interno, já estava a referir isso anteriormente, e se temos resultados do projeto, vamos ter que os disseminar. Como é óbvio, não podemos selecionar o menu, sim, vou realizar um evento multiplicador, se eu anteriormente não fui dizer que sim, vou realizar resultados do projeto. Portanto, estes dois menus estão interligados. Preencham primeiro dos resultados, ou pelo menos já ativem a resposta yes, e depois passamos à parte dos eventos multiplicadores, que também vão ter a pergunta: quer incluir, planeia incluir um evento multiplicador no projeto? Yes. E vão abrindo os diversos submenus de preenchimento, justificação da atividade e a parte financeira. E a parte financeira, como é que funciona? Portanto, os eventos multiplicadores, o financiamento é por participante previsto. Estes participantes só são elegíveis os que são de fora das organizações do consórcio. Se for um participante local, portanto, se o evento se realizar em Portugal, local são aqueles que residem e que estão em Portugal, são 100 euros. Se esse evento multiplicador trouxer participantes estrangeiros, 200 euros. E o programa atualmente traz uma novidade, que é a possibilidade de um participante virtual, ou vários, ou todo o evento ser virtual. E aqui a regra são 15 euros, o financiamento que é atribuído são 15 euros por participante virtual. Aqui há um limite máximo de 5.000 euros por projeto e ao todo nunca poderemos financiar, na soma de todos os eventos multiplicadores que venham a propor, mais que 30.000 euros por projeto. Outra atividade que é elegível para as parcerias de cooperação, embora estas tenham um enorme foco na inovação e no desenvolvimento de produtos, resultados do projeto e na sua disseminação, é a possibilidade de fazerem atividades de formação, aprendizagem, as chamadas LTTs, para quem conhecia anteriormente o projeto, as parcerias estratégicas, que são as Learning, Teaching and Training Activities. O menu funciona da mesma forma, portanto, isto é facultativo. Se não tencionarem desenvolver estas atividades de mobilidade, a resposta é não, e a candidatura segue, e não é obrigatório este item. Se pretenderem que esteja ao encontro de toda a candidatura, portanto, isto está interligado, tem que haver aqui todo um trabalho holístico da candidatura, não pode ser uma atividade isolada só porque sim, selecionam, respondem que sim e vai abrir os diversos menus. Se responderem que não, aqui o menu da esquerda fica automaticamente verde. Como é que funcionam as atividades de ensino, formação e aprendizagem? É o financiamento para apoiar a viagem e a subsistência. Este tem que ser pago aos participantes, estilo as mobilidades, para quem conhece o programa Erasmus e as mobilidades dos estudantes, é como se fosse uma bolsa que é entregue. Há um valor para viagem, um valor para apoio individual. O da viagem é para suportar as despesas de deslocação dos participantes, quer desde o local de origem até o local da atividade e o seu regresso. Há um valor, o apoio individual é o dito chamado valor para despesas de subsistência. Pode haver necessidade, dependendo do tipo de projeto e de duração da mobilidade, porque só é elegível para mobilidades superiores a 2 meses, um apoio linguístico. É preciso justificar isto tudo, porque pode um avaliador considerar que não ficou devidamente justificado ou que não é necessário e sugerir, por exemplo, um corte orçamental na candidatura neste aspecto. E a novidade que vem agora é o apoio à inclusão. E este valor
Este é o único que não é pago aos participantes, é para as instituições, é para apoiar a participação de pessoas com menores oportunidades. A banda de distância, para quem o valor da viagem funciona por bandas de distância, à semelhança das reuniões de projeto que falámos há bocado, tem uma tabela diferente, que é a que eu agora apresento. E o programa Erasmus traz as viagens verdes. E como é que funcionam? Se prevêem ter participantes que vão usar viagens, as chamadas viagens verdes, mais ecológicas, por exemplo, o comboio, então a banda da distância, em vez de ser, por exemplo, aqui na distância de 100 a 499 km, em vez de ser 180 euros, passa a ter um financiamento de 210 euros para apoiar essas viagens. E são estes montantes que estão disponíveis para efeitos de financiamento. Se por acaso a banda for superior a 4.000 quilómetros, já não há um valor para viagem verde, vá ao não transporte mais ecológico, mas são estas as regras que temos e não podemos fugir ao que está no Guia Erasmus e às regras que foram definidas pela União Europeia. O valor do apoio individual é também muito simples, está tudo escrito e há tabelas no Guia Erasmus. Para os estudantes são 58, caso seja uma atividade de aprendizagem, são 58 euros por dia. Caso seja uma atividade pessoal, seja docente ou não docente, 106 euros por dia. Até ao 14º dia. Daí para a frente, o valor cumulativo a seguir diminui. Portanto, na segunda quincena e até 60 dias passa a ser contabilizado 70% do valor anterior e daí para a frente, até um máximo de 12 meses, 50%. Atualmente o programa não define número mínimo de dias de mobilidade, ao contrário do programa anterior, é um limite máximo de 365 dias e, como é óbvio, uma muito boa justificação e detalhada na candidatura do propósito, para que é que pedem dinheiro para estas atividades, em que é que elas vão dar resposta ao vosso projeto e que esteja em sintonia com toda a proposta. Apoio linguístico foi outro dos itens que eu referi que é possível solicitar financiamento. Este é por participante e só para durações superiores a 2 meses. Tem um valor de 150 euros por participante e, mais uma vez, a justificação do pedido deve estar muito bem fundamentada na candidatura. No formulário de candidatura, trago aqui também a novidade do apoio à inclusão, que eu falei há bocadinho, mas aqui é um exemplo em como vai aparecer. Este financiamento é atribuído à organização, é uma forma da Comissão Europeia promover que as instituições consigam incluir pessoas com menos oportunidades e se selecionarem uma pessoa, que foi a simulação que eu fiz, aparece automaticamente os 100 euros e por aí fora, à medida que forem selecionando e se acrescentarem os participantes, caso a vossa candidatura venha a incluir. A outra rúbrica que já existia também, de apoio à inclusão, é os custos excepcionais, os custos excepcionais, que tem um segundo item de apoio à inclusão. Este, sim, é entregue aos participantes. É elegível 100% dos valores dos custos reais e é para apoiar aquelas despesas adicionais que o participante ou da reunião de projeto ou das mobilidades necessita para se poder deslocar. E aí, se tiverem essa situação, devem solicitar aqui o financiamento, dando um orçamento do possível valor que está previsto para o solicitar em candidatura. Quando preencherem no formulário de candidatura, há vários pontos do formulário que dão informação, por exemplo, aqui onde, não sei se conseguem reparar, no menu da esquerda, depois tem uma bolinha com um i, se colocarem o rato por cima, dá sempre alguma informação que ajuda a esclarecer a que é que se destina aquele menu e os campos, por vezes também. Está aqui um exemplo
de que, exatamente, caso pretendam solicitar apoio à inclusão, o que é que devem fazer. E que, mais uma vez, os custos suportados ou que são elegíveis para o projeto é 100% do valor que vier a ser identificado. Existe ainda um segundo item para os custos excepcionais. E há uma segunda tabela, que aparece logo a seguir à anterior da inclusão, para incluírem o que é que consideram que são outros custos excepcionais. O que é que o Guia Erasmus refere? Refere que os custos excepcionais são uma contribuição para os custos reais relacionados com subcontratação e aquisição de serviços, viagens dispendiosas e garantia bancária, caso esta venha a ser solicitada pela Agência Nacional. Tem que ser tudo muito bem justificado na quintura. 80% do valor é que é elegível. A subcontratação só é possível se estiver relacionada com serviços que não possam de todo ser prestados pelas organizações de consórcio. Caso solicitem financiamento para equipamento, não pode ser para equipamento que seja regularmente utilizado pelas organizações. E aqui há um máximo de 50 mil euros que poderão pedir de financiamento, caso se justifique, mas excluindo o valor da garantia bancária. Esse deverá ser o valor concreto e real que vão solicitar, 80% do montante, mas colocam o valor que pretendem solicitar e o formulário de candidatura apresenta logo as contas para os 80%. Ainda antes de irmos para intervalo, queria falar aqui um bocadinho numa situação do orçamento. Como vocês foram percebendo, os menus têm, aqui os diversos menus deste índice têm campos abertos para justificarem, para responderem aos diversos itens que lá estão relacionados com a candidatura, e tem depois também os campos onde vão solicitar o financiamento, repararam nisso? Depois, no fim, aparece aqui uma síntese do orçamento, o Budget Summary. E o que se passa é que nos têm endereçado muitas questões, porque estavam habituados, a quem tenha parcerias estratégicas, que este sumário final aparecesse com uma determinada apresentação. E eu apenas quero alertar que aqui é somente uma apresentação. Isto está a agregar informação pela instituição que vai coordenar a atividade. E por isso, quando aparece aqui informação, esta síntese é, neste caso, da Universidade de Sud e de Pádua, porque elas coordenam eventos multiplicadores, LTTs, e essas atividades que estão aqui a pedir, o apoio que estão a pedir, por exemplo, aos custos excepcionais, é porque é para algo para a Universidade de Pádua, portanto, que assim solicitaram. E, portanto, como é essa entidade que é coordenadora desses sub-itens, mesmo que tenham todas as outras instituições de consórcio envolvidas e que também têm orçamento e financiamento para isso, isto é somente uma síntese. Os totais estão corretos, isto não é um erro da plataforma, está tudo correto. Porquê? Porque as questões nos têm sido endereçadas a este exemplo da Universidade de Cantábria, que caso eu tenha uma instituição que não vai ser leading em nenhuma das atividades, mas vai participar em todas, tem direito ao orçamento? Claro que tem. Nos diversos itens está lá a dizer da Universidade X, da Universidade de Cantábria para a Universidade de Pádua, por exemplo, na reunião transnacional do projeto, está lá o montante. O desenvolvimento do CIOs, X dias por staff, está lá o montante. No entanto, nesta síntese só aparece aquilo que ela coordena. A verba de gestão não é por coordenação e pode acontecer isto, só aparece a verba de gestão. Não se preocupem, isto é somente uma súmula. Isto não significa que a Universidade de Cantábria não tem direito ao resto do dinheiro. Isso é uma questão interna da parceria. Espero ter sido clara, mas foram muitas as questões que nos chegaram nos últimos dias sobre este item. Ainda muito brevemente e de uma forma muito síntese, trago aqui 2 slides e a seguir vamos para o intervalo, que sintetizam as rúbricas orçamentais que falámos anteriormente. E estas dividem-se maioritariamente por contribuições unitárias e têm outras 2 rúbricas por custos reais. As unitárias são a verba de gestão, implementação, as reuniões transnacionais, os resultados de projetos e eventos multiplicadores,
O apoio à inclusão que eu falei há bocado, que é uma verba que é dada, é um valor unitário à organização, e as atividades de mobilidade. Custos reais, o apoio, aquele valor que eu falei, que era custeado a 100%, adicional aos participantes com menores oportunidades, e os outros custos excepcionais. Também me têm feito muitas perguntas depois, mas como é que justificamos? Tudo o que é custos reais é aquilo que nós estamos habituados. É mediante a apresentação de faturas, como é óbvio, e recibos. É isso, eu posso prever, sei lá, um trabalho de tradução de um intérprete de língua gestual-portuguesa de 10.000 euros, no fim tenho uma fatura de 9.000, e então no relatório final e no acerto de contas com a Agência Nacional só é elegível os 9.000. No caso das contribuições unitárias, para os projetos que forem submetidos e que venham a ter aprovação e atribuição de financiamento, vão assinar um contrato com a Agência Nacional, uma subvenção. E há informação muito clara sobre, por rúbrica, cada uma destas rúbricas das contribuições unitárias, uma lista de documentos, as evidências que têm que ter para justificar a elegibilidade da verba e das atividades também. E eu só trouxe aqui a título de exemplo aquilo que tem sido alguns exemplos, está bem? Para os projetos que venham a ser vencedores, vamos lhe chamar assim, vamos ter que esperar que saiam as novas diretrizes da Comissão Europeia e os novos contratos para confirmar quais são os documentos. Mas isso fica depois para uma reunião seguinte, depois da aprovação dos projetos. Relembro que todos os projetos, não vale a pena pedirem financiamento abaixo de 100.000 que não é elegível, mas também não vale a pena pedir mais de 400.000 que não vai ser aprovado. É isto que está no Guia Erasmus. De outra forma, só para sintetizar, por cada rúbrica orçamental, a regra de atribuição, gestão, máximo financiado, 10 parceiros, reuniões por participante e por reunião, os resultados por colaborador, tipo de staff, lembram-se, por dia de trabalho, os eventos multiplicadores por participante previsto de fora das organizações do consórcio. Não se esqueçam disto. As outras rubricas anteriores é por instituição do consórcio, está bem? Apoio à inclusão, 100 euros por participante. Atividades de formação, viagem e subsistência, mais o apoio linguístico, lembram-se? O suporte à inclusão é 100% dos custos reais e os custos excepcionais 80% dos custos reais. Eu iria propor agora um intervalo de 15 minutos. Bebemos um cafezinho, esticamos as pernas, pensamos um bocadinho sobre a apresentação que fiz até ao momento. Na segunda parte vou trazer algumas coisas mais práticas e exemplos que podem ajudar a questões que estão a acontecer no formulário de candidatura e uma outra recomendação que preparei para vos ajudar. Olá, bem-vindos de volta, espero que o intervalo tenha sido agradável. Antes de dar continuidade à apresentação, quero voltar a um item que falei anteriormente e posso não ter sido o mais clara possível, que tem a ver com aquele item que eu falei do orçamento, o Budget Summary. O orçamento, quem teve candidaturas anteriores, eu peço que nesta parte ignorem, mudem o chip, esqueçam os formulários anteriores e a forma como visualizavam. O orçamento, o que prevalece, é tudo o que vai sendo preenchido nos diversos sub-itens. E esse é por instituição participante. E é assim que é calculado o orçamento do projeto. Depois o projeto vai ser avaliado e, se for aprovado, vai ter um financiamento. Esse financiamento vai ser entregue à entidade coordenadora. Depois, como é que vão geri-lo internamente, se optam por transferir as verbas para os parceiros, que montantes, como, quando, são questões internas da parceria. A forma como é justificada a verba é que são aquelas regras que eu expliquei há bocado. Por participante, tendo em conta a sua origem, o seu vínculo formal com a instituição, o tempo, a duração, depende da rúbrica, né? Depois, no formulário de candidatura, tem aqueles menus e aquele menuzinho que diz Budget Summary é somente uma visualização. Quem programou o formulário
optou por aquela visualização. Neste momento, nós não temos qualquer instrução de que aquilo seja vinculativo, tal como nas parcerias estratégicas do programa anterior, nunca foi vinculativo a forma como as tabelas no final sim saíam. Se a Universidade de Cantábria tem só lá 9.000 euros, não quer dizer que ela só vai ter direito a 9.000 euros. Eu peço, eu não sei se é difícil ou não, mas para vocês, mas ignorem o Budget Summary. Confirmem no Budget Summary os totais, se bate certo com as vossas folhas de Excel do que tinham previsto introduzir para financiamento. Os totais, sim. Se o bolo total estiver lá tudo, o formulário está bem preenchido. Mas não se preocupem com o facto da informação ser agregada por Leading Organization. Está bem? Eu espero que isto não crie muita confusão e, acima de tudo, que não inviabilize ou que seja um obstáculo à submissão da vossa candidatura. Aquilo é só uma visualização. A gestão é outra realidade. Ok? Vamos então dar continuidade. Formulário. O formulário tem, aqui conseguem visualizar um bocadinho melhor a plataforma, a nova plataforma que a Comissão Europeia desenvolveu, onde já sintetiza muita informação. Por exemplo, aqui do lado esquerdo tem inclusive onde diz Home Organizations. Se clicarem em Organizations, vão conseguir aceder àquele portal que eu falava dos OIDs. Na primeira parte da sessão, lembram-se do registro das organizações. Depois, Opportunities e Erasmus. Tem que selecionar Erasmus e depois então procurar o vosso formulário de candidatura. Há vários formulários disponíveis. Se optarem por selecionar os do ensino superior, depois façam um filtro somente para os 3 do ensino superior. 2 são relativamente ao QA1 e o terceiro é relativamente ao QA2, neste momento o QA220-HET. O formulário, ele salva automaticamente. O formulário do passado tinha um botão para gravar, mas também gravava automaticamente. Este não tem, não se preocupem. Vão preenchendo e podem ir fechar e quando abrirem, vai haver sempre a pergunta se querem abrir um formulário criado anteriormente, que esteja na versão draft. E vão preenchendo. Salvaguardas. Muitos projetos, quem escreve os projetos prefere ter uma versão em Word e depois vai colocando lá para dentro. Deixem-me já dizer-vos aqui uma questão, já nos reportaram aqui um ponto importante, já nos reportaram atrasos, ou melhor, algumas queixas de que a plataforma está lenta. Pensem que toda a Europa está a preencher e a submeter candidaturas, há vários prazos a decorrer. Por exemplo, no dia 11 de maio é o prazo para as candidaturas AQA1, o que quer dizer, e aqui o nosso é dia 20, e eu temo que ali uns dias antes do dia 11 e no próprio dia 11, se vocês tentarem aceder ao formulário, se calhar poderá haver algum congestionamento. Por isso, continuem a trabalhar nas versões de apoio que tenham. E já sabem que a partir do dia 11, a partir das 11 da manhã, horas portuguesas, Portugal continental, que as candidaturas ao QA1 foram submetidas, a plataforma estará menos congestionada. Depois, em cima do nosso prazo, também está toda a Europa a submeter candidaturas do QA 220, está bem? Um aspecto que trago aqui, porque também nos foram endereçando questões, é como é que eu partilho um formulário? A ferramenta tem uma opção de partilhar e por isso muitos de nós queremos logo usar essa função para partilhar ou com um colega que nos está a ajudar na redação, ou para alguém que faz uma revisão, ou com os parceiros. Por vezes tem-nos reportado algumas dificuldades. Esta é uma funcionalidade e eu vou explicar melhor como é que podem usá-la. No entanto, pensem que quanto mais pessoas tiverem acesso ao vosso formulário, vai aumentar este congestionamento que eu estava a falar há bocado. E a plataforma permite gravar sempre uma versão PDF e podem optar por enviar essa versão PDF aos vossos parceiros em vez de lhes estarem a dar acesso. No entanto, eu vou explicar como é que é usado. Lembram-se do menu da esquerda? Cá embaixo tem algo que diz Sharing, em que rapidamente explica para que é que serve e depois aparece-vos assim
uma imagem como esta, uma tabela, em que muitas vezes perguntam, mas eu não tenho como é que eu seleciono? Não tenho, portanto, se for alguém que já foi muito bem identificado, é uma das pessoas de contacto, lá atrás, quando identificaram as instituições e colocaram o endereço de e-mail, podem vir aqui ao botão amarelo, Share from my contact list, e em princípio vão aparecer, vai abrir outras janelinhas pequeninas e vocês selecionam. Depois, quando voltarem aqui a esta versão inicial, já vos vai aparecer o nome das pessoas e tem que estar sempre a carregar no botão Save Change. Tem aqui estes pequenos truques. Sempre que aparecer um botão para gravar, apesar de no início, no formulário, não haver um save, que eu falei há bocado, aqui há vários saves e têm que carregar em todos eles à medida que apareçam. Se quiserem partilhar o formulário com alguém que não está identificado lá atrás, ou mesmo que seja alguém que esteja identificado lá atrás, mas não vão usar o botão amarelo, tem este primeiro botão Share with a New Person. E ao clicarem, vai aparecer um menu com 3 itens, uma janelinha, para identificarem o endereço de e-mail, se querem dar a opção só de consulta, se consulta e edição, ou se querem incluir a opção de submissão. Cuidado com os acessos de submissão. Se houver várias submissões do mesmo formulário de candidatura, porque acontece, vocês submetem hoje uma candidatura, está ótimo, passados uns dias foram rever e querem corrigir algo. Conseguem reabrir a vossa candidatura e voltar a submetê-la. A regra aqui é que só é considerada a candidatura em que cronologicamente foi a última a ser submetida. Independentemente da dada altura terem se enganado e terem apagado alguma coisa nos formulários. Prevalece sempre a última. Se dão acessos de submissão e se um parceiro submete por vocês qualquer coisa que decidiu alterar à última da hora e não houve uma coordenação a esse nível de quem é que submetia ou das alterações, e se calhar alguém carrega submit a pensar que está a fazer um save, porque não existe o save do formulário em si, está bem? Depois alguém mexeu no vosso formulário, portanto, eu entendo que muitos queiram dar esta opção de partilha. Não se esqueçam que por vezes já há problemas deste congestionamento do tráfego da internet, e uma grande solução é partilhar, é enviarem a versão PDF ou a versão Word que estão a trabalhar paralelamente, ou o Excel no que diz respeito ao orçamento. Depois, tem um campo para colocarem algum comentário que vos ajude a identificar a pessoa, gravam, e quando voltam, vão ter que gravar outra vez. Vão ter que selecionar, tem que pôr mesmo o clique ali, onde está aqui identificado selecionar, e depois gravar cá em baixo. Não basta só selecionar, tem mesmo que gravar as alterações. E depois, se tiverem mais que uma pessoa, voltarem a selecionar outra pessoa, outra vez. Sempre selecionar as pessoas e save, está bem? Não esqueçam. Outro aspecto muito importante: documentos obrigatórios, senão a candidatura falha na sua elegibilidade formal, ou na sua validação formal. Declaração de honra e os mandatos. Portanto, a declaração de honra é para ser assinada pela instituição coordenadora, os mandatos por cada um dos parceiros de direito pleno, chamamos-lhe assim. Os mandatos não se aplicam aos parceiros associados. Quanto muito, cartas de intenção, mas essas são facultativas. Portanto, declaração de honra. O próprio formulário, no menu da esquerda, há uma parte dedicada aos anexos, e tem, portanto, se preencherem aquele dos primeiros menus, que era do índice de identificação das entidades da parceria, ficam lá com os dados todos corretos. Lembram-se que eu tinha dito que tinham que introduzir e identificar bem o representante legal? Aqui é lá onde vocês identificam o representante legal, e depois vem aqui aos anexos. Fazem download da declaração de honra, e aí vão sair os nomes de ambos os representantes legais, da instituição coordenadora e do parceiro. Peço desculpa, eu já estava a acelerar para os mandatos. Declaração de honra é só o representante legal da instituição candidata. Portanto, sai a declaração de honra, levam a assinar, podem usar a assinatura digital com os respectivos atributos, sempre que possível. Depois fazem o upload, aqui em baixo, e depois aparece que a declaração está anexada à formulário de candidatura. Se detectam algum erro, apagam esta no botãozinho vermelho
e voltam a submeter a correta. Agora sim, os mandatos. Tem, logo abaixo da declaração de honra, tem uma tabela dedicada aos mandatos. É aqui que tem que fazer o download dos mandatos. Portanto, e cada mandato é assinado pela instituição coordenadora e por cada um dos... é bilateral entre o parceiro A e a instituição coordenadora, o parceiro B e a instituição coordenadora. Portanto, os representantes legais estão todos identificados lá em cima, como eu estava a falar há bocado, e depois o mandato já sai com os dados todos preenchidos. A forma de fazer o upload do documento é semelhante à da declaração de honra. Outro aspecto, submissão da candidatura. Voltamos ao nosso menu da esquerda. Checklist. É muito importante esta checklist. Se vocês não abrirem a checklist, ela não passa a verde. E não passa a verde se não clicarem nestes 3 botõezinhos. O que é mais importante aqui? Eu comecei no início por falar, selecionem a Agência Nacional Portuguesa, a PT 01. Aqui é uma forma de virem confirmar se selecionaram bem a Agência Nacional. Portanto, onde está sinalizado aqui do lado direito, confirmam se está lá um PT, se está um IT, que é Itália, se está PL é Polónia, se está PT02 é a Agência Portuguesa para a Juventude, não é a agência que vai tratar das parcerias de cooperação para o ensino superior. Portanto, PT01, se de repente veem que aqui se enganaram, voltam lá atrás ao contexto, alteram e confirmam que aqui já sai correto. Depois é de ter todos os cliquezinhos, todo o item do índice a verde, aí sim o botão Submit fica disponível para submeterem a candidatura. Vai-vos aparecer uma barra de progresso que vos ajuda a perceber a velocidade com que isto está a decorrer. Se houver algum questionamento, pode demorar. Eu no passado cheguei a fazer candidaturas, porque eu também já tive, como vocês, do vosso lado, e por vezes esperávamos muito tempo a que isto acontecesse. Era outra plataforma, esta é nova, vamos torcer para que seja rápida, mas o que eu sugiro é não deixem para os últimos dias, não deixem para as últimas horas, para que tenham tempo de ver esta barra de progresso a ficar verde, nos 100%, confirmarem que a candidatura ficou submetida. Porque 1 segundo depois do deadline, a candidatura não é aceita. Foi clara? Depois, quando a candidatura for submetida, vai-vos aparecer uma informação sobre o status da mesma, portanto, que está ok e está submetida. O que é que nós recomendamos? Recomendamos que depois da submissão, eu já falei várias vezes que podem pôr a candidatura PDF, é neste botão que está sempre a aparecer lá em cima, do lado direito, e em qualquer versão draft que tenham, enviar para os parceiros, trabalharem, reverem. No fim, gravem sempre uma versão PDF do formulário após a candidatura. Aí sim podem partilhar a versão final com os parceiros, o PDF, guardem-na. É um documento para vocês, até porque vai lá aparecer a indicação da data, da hora, um ID de submissão, portanto é fundamental, sugerimos que o façam. A plataforma anterior, eu disse que vos pedi para mudarem o mindset, eu sei que eu disse, mas a plataforma anterior permitia voltar a editar a candidatura. Esta plataforma é nova, é o primeiro ano. Editar e depois do prazo de submissão consultar. Já não permite alterações. Aqui, como a plataforma é nova e não sabemos até que ponto as coisas já estão desenvolvidas e que permitam ultrapassar algum tipo de erros ou de bugs, neste momento eu não vos posso dar a garantia que consigam consultar com facilidade logo a seguir. Eu estou em crer que sim, mas estas coisas da tecnologia e da informática por vezes não corre como nós queremos naquele momento e queremos tudo menos momentos estressantes a quando a submissão das vossas candidaturas. Por isso, preparem a candidatura, pensem, repensem. Os que estiverem muito assustados, seja a primeira vez que nos ouvem falar, se calhar estão a pensar para o ano talvez atirarem-se a uma candidatura, são bem-vindos, aproveitem também esta fase para esclarecer as dúvidas todas que tenham. Posteriormente também, quem vai submeter, acho que faz muito bem submeter a candidatura, vai ter um feedback dos avaliadores, do que pode ser melhorado, mesmo que não venha a ser aprovado. Portanto, há várias decisões que o podem fazer, ainda tem alguns dias,
Já não se falta muito tempo, não é? Que mais é que ainda podemos falar nesta fase final da nossa sessão? Eu trouxe aqui alguns aspectos que ao longo das últimas semanas e via mal nos vão interessando questões e nós vamos identificando onde é que podem ir buscar informação. Tentei agora sintetizar para vos apoiar. Perdoem para aqueles que já dominam muito bem a terminologia e a estrutura dos guias Erasmus. Todos os anos sai sempre um guia Erasmus por convocatória. Prevalece sempre, portanto, se vocês estão a submeter uma candidatura à convocatória 2021, são as regras do Guia Erasmus 21, está bem? Quem for submeter para o ano vai sair outra convocatória e outro Guia Erasmus, pode ter ligeiras alterações ou ajustes, aí prevalecerão as regras do guia do próximo ano. Mas, em termos da terminologia e da estrutura do Guia Erasmus, ela continua semelhante. E eu quero chamar a atenção para uma parte, que está lá para o fim. Portanto, nós entramos no Guia Erasmus, vimos o início, ficámos entusiasmados com os objetivos do programa, com a beleza dele, com a sua concepção, consultámos os países elegíveis, porque a Tânia na sessão falou muito nesse aspecto. Fomos ao item das parcerias estratégicas, mas há outros anexos que são extremamente, igualmente importantes. Eu agora até optei por trazer para aqui as páginas do guia da versão portuguesa. A parte C, que é informações para os candidatos, responde a muitas questões que vocês possam ter. E ela está estruturada desta forma que eu trago aqui. O que é preciso fazer para apresentar uma candidatura? Nós hoje até já falámos disto. O registro para as ações geridas pelas agências nacionais. Neste parte C também tem para as ações geridas pela agência executiva, mas como neste momento o que falamos é de uma candidatura às parcerias estratégicas para o ensino superior e que não seja apresentado por uma organização não governamental, tem que olhar sempre para o item do que se aplica ao vosso caso. E vão lá ver que o portal onde tem que ser feito o registro é aquele que eu falei há bocado, o portal de identificação das organizações, para obter o OID, e aqui tem mais informação sobre o que é a prova do estatuto jurídico. Eu falei há bocado, se vocês quiserem trazer para o vosso projeto um parceiro que nunca trabalhou com Erasmus e não tem o registro, não tem o OID, vai online, segue os passos todos que lá aparecem, criam o OID e fornecem-vos o OID e já podem submeter a candidatura. No entanto, esse OID vai ter que ser validado depois, certo? E isso é um trabalho da Comissão Europeia. Portanto, é validado em função de documentos que essa empresa, vamos supor que é uma empresa, o vosso parceiro, vai ter que lá colocar. E se forem às páginas do guia, que aqui estão identificadas à prova do estatuto jurídico, está lá quais são os documentos que vão ter que anexar. E isto eu não trago para aqui a terminologia toda, porque vai depender também do tipo de organização. Tá bom? Outro aspecto, verificar a conformidade com os critérios do programa. Isto é muito importante. E aqui há também uma síntese do que é que vai acontecer. Portanto, quais são os critérios de admissibilidade, de elegibilidade, de exclusão, e aqui entram os critérios de seleção. Verificação das condições financeiras. Há princípios que prevalecem nestes projetos, a todas as subvenções da União Europeia. A não retroatividade, as apresentações múltiplas. Cuidado, a mesma candidatura, o mesmo consórcio não pode submeter candidaturas a várias agências nacionais mudando o coordenador. Isto é motivo para rejeição imediata de todas as candidaturas submetidas nessas condições. Consultem esta parte C, que tem toda essa informação bem detalhada. A atribuição não cumulativa, a ausência de fins lucrativos, o cofinanciamento e outros. Tem ainda o item de preencher e submeter o formulário de candidatura. É fundamental o cumprimento do prazo, eu já falei nisto, basta 1 segundo depois e a candidatura já não é elegível. Está bem? Já não é admissível, é isso que eu quero dizer, já não é admissível. Por isso, não deixem para a última e não podemos mesmo voltar a dar, não há exceção. O que acontece quando a candidatura é apresentada? Também aqui esta parte C do guia traz-vos mais informação.
para pensarem um bocadinho no seu projeto e tentarem ter a candidatura o mais completa possível. Explica o processo de avaliação, como é que é feita como é a decisão final, a notificação da decisão de atribuição de subvenção, tem indicação de qual é que é o prazo indicativo, tónica neste indicativo, para a notificação da decisão de atribuição e assinatura das subvenções. O prazo indicativo são 5 meses após, neste caso, o dia 20 de maio. Portanto, já podem ter uma previsão que, antes de decorridos 5 meses, não temos informação que vos possamos facultar sobre as decisões de atribuição de financiamento. Deixem de decorrer os 5 meses. E ainda o que acontece se a candidatura for aprovada, que vai ser assinada uma convenção de subvenção, as regras de atribuição do montante, como é que é definido, que ajustes podem ter que ser feitos. Eu há bocado falei que a candidatura é avaliada na sua qualidade também, e itens que não estejam bem justificados ou que os avaliadores considerem que não são válidos, que não estão, ou que há uma sobreposição com outras atividades, isto às vezes acontece, podem sugerir uma redução do orçamento. Portanto, o montante final de subvenção pode não ser aquele que vocês submeteram. E quando for feita a notificação final, dos aprovados e financiados, tenham a intenção de confirmar qual é o orçamento final que foi aprovado. Pode não ser igual ao submetido, será sempre igual ou inferior. E também os processos de pagamento. São pagamentos faseados, em forma de adiantamento, dependendo da saúde financeira das instituições, se é pública, se é privada, e da saúde financeira das instituições privadas, se é necessário ou não o pedido de uma garantia bancária, se é preciso fasear em várias tranches o pagamento, em que há sempre o último pagamento, que é só no fim, após a conclusão do projeto e da confirmação concreta dos custos elegíveis. Tem ainda uma outra parte sobre que identifica outras disposições contratuais, esta que eu já falava há bocado da garantia, regras para subcontratação e adjudicação dos contratos. Lembram-se que temos falado dos custos excepcionais, é para esse item. Informações sobre as subvenções, publicidade, ou seja, quais são as regras da questão da imagem ao programa e a publicitação do apoio financeiro do programa para os vossos projetos, controles e auditorias que vão decorrer, todas as questões da proteção de dados têm de estar salvaguardadas no desenvolvimento dos vossos projetos. Vocês vão ter sites, vocês vão gerir informação, tudo isso tem que estar alinhado com os regulamentos europeus. E venho agora para um outro item. Há bocado era a parte C, agora é a parte D. A parte D há um glossário de termos. Este glossário pode-vos ser útil quando tem uma dúvida, mas o que é a terminologia de pessoal? O que é a terminologia da organização? O que é a terminologia da empresa para o programa Erasmus? Esqueçam aquilo que vocês sabem e manda o que está no programa Erasmus. A terminologia é Program Countries, países do programa. Podemos não gostar, é assim. Países parceiros, está lá a esclarecer o que são. Países parceiros associados, também está lá. Portanto, e quando escreverem as candidaturas, vão ao encontro da terminologia correta, porque senão pode baralhar o avaliador. Vocês até se podem estar a referir ao parceiro correto e tudo mais, mas se não estão a usar a terminologia correta, pode criar alguma confusão e algum desagrado depois quando receberem o resultado da vossa candidatura e a avaliação, o feedback dos avaliadores. Trago a título de exemplo, aqui estão as páginas do guia, versão portuguesa, onde podem encontrar o glossário, também existe na versão inglesa. Trago a título de exemplo 2. Eu hoje falei aqui a participantes com menos oportunidades e pergunto, Tânia, mas o que é que pode incluir? Está aqui tudo. As pessoas com menos oportunidades são pessoas que, por motivos económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde, devido à origem migrante, por motivos relativos à deficiência ou dificuldades educativas ou por quaisquer outros motivos, nomeadamente os que podem dar aço a práticas discriminatórias constantes do artigo 21º
da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia enfrentam obstáculos que assim impedem de ter acesso efetivo às oportunidades de educação para o programa Erasmus. Está claro. Vocês só precisam de justificar caso tenham situações que se enquadrem neste item. Outro exemplo, viagens ecológicas. Hoje falámos das Green Travel. Portanto, são as viagens em que a maior parte do trajeto é feita, a maior parte. Parece-me que tem havido aí umas questões relativamente às nossas ilhas. Está aqui. Viagens em que a maior parte do trajeto é feita em meios de transporte de baixas emissões, como o autocarro, o comboio ou o automóvel partilhado. Consultem o glossário. Há uma parte mais geral que se aplica a todos os setores, depois há outra que é a terminologia que se aplica ao ensino superior e usem a terminologia do Erasmus. Dando continuidade, já várias vezes falei que as quinturas vão ser avaliadas por 2 peritos externos. Os critérios de avaliação estão no guia, estão claros, estão muito bem detalhados. Vocês vão preencher a candidatura tal como há bocado fomos folheando um bocadinho o formulário de candidatura, porque é impossível eu conseguir trazer para aqui o formulário completo. Acima de tudo, são 4 itens que são avaliados: a relevância, a qualidade do projeto sem implementação, a qualidade do trabalho colaborativo e a distribuição de trabalho e toda a sustentabilidade, a monitorização do impacto e a disseminação. Cada um destes itens, uns valem 30, outros valem 20 pontos. Só podem ser aprovados projetos que tenham um total de pelo menos 60 pontos e que em cada um destes itens obtenham pelo menos aprovação a 50% da nota. Foi clara? Não é demais relembrar a regra da data e da hora. 12 horas de Bruxelas, 11 horas de Portugal continental e da região autónoma da Madeira, 10 horas dos Açores, dia 20 de maio, sem exceção, não pode ser mais um minuto, nem um segundo. Cuidado à designação do formulário de candidatura, não se meta um formulário errado. Relembro também uma forma de síntese que é fundamental terem sempre à vossa disposição o convite, é aquele que lança, e aqui dedico-me também àqueles que se calhar estão a pensar numa candidatura futura, não agora para o imediato do mês. O convite que será lançado, portanto agora temos o convite atual que define as ações que estão abertas e os prazos. O Guia Erasmus que define as regras de elegibilidade e de constituição das parcerias e os seus propósitos, objetivos e prioridades. O guia de apoio ao candidato. Vocês vão ter posteriormente acesso a esta apresentação e em cada um destes itens tem um link direto. Depois será só clicar. O guia de apoio ao candidato, que está também disponível na plataforma, portanto todos estes documentos estão também na plataforma e na página oficial do programa Erasmus. Também conseguem ter acesso pela página da Agência Nacional. O link para a plataforma de candidatura. O formulário de candidatura é fundamental que o mais cedo possível comecem, assim que ele seja disponibilizado, comecem a abrir os campos todos para ver e para prepararem a melhor redação de resposta. E a calculadora de distâncias, que hoje também já falei nela. Outra informação útil complementar, posso-vos convidar, caso não tenham assistido às sessões anteriores, houve a sessão do dia 15 de abril, foi a sessão de lançamento do programa, decorreu no dia 14, a sessão oficial de lançamento do programa decorreu no dia 14 de abril e as primeiras reuniões setoriais no dia 15. E houve já uma sessão mais específica dedicada às parcerias de cooperação no ensino superior no dia 27 de abril. Tem um melhor enquadramento também teórico. Estão aqui os links do YouTube da Agência Nacional, onde poderão assistir à apresentação que foi feita. Se necessitarem, se quiserem os PowerPoints, as apresentações que forem feitas, podem-nos endereçar um e-mail a solicitar. Eu peço desculpa que esqueci-me de colocar aqui o endereço de e-mail. A minha colega Teresa ia divulgá-lo nas perguntas e respostas, mas é muito simples, que é A2 superior, tudo junto, @erasmusmais.pt.
No site da Agência Nacional, e também irão receber aqui o link, há um guia de apoio aos beneficiários dos atuais projetos que estão em vigor. Por isso eu coloquei aqui que é a 203, que é a 226. Apesar de já não existir essa terminologia, isto é um guia que ajuda aos projetos que das edições anteriores foram vencedores, né? Tiveram financiamento, a explicar quais é que são os documentos de suporte para justificar todas aquelas atividades dos custos sanitários. Porque nos custos reais nós sabemos, são as faturas concretas e que vão ao encontro do que foi aprovado. Agora, nos custos sanitários são outro tipo de documentos. E tem lá também algumas coisas que as equipas de auditorias foram encontrando e que não são não estão muito corretas, não são muito claras. Por isso, se tiverem tempo, se precisarem de ir a este pormenor, podem consultar este guia. Relembro, é que não é o guia que se vai aplicar aos vossos projetos que venham a ganhar esta candidatura. Terão que aguardar que saiam depois as regras para o presente ano. E poderão ter que ajustar alguma informação, mas quando eu falo de evidências dos custos sanitários, é mais do mesmo. Poderá haver alguma indicação da Comissão Europeia de ter, por exemplo, que se acrescentar algum tipo de documento ou substituir, e isso depois será divulgado oportunamente. Por fim, estamos a chegar perto da nossa hora que estava prevista para a conclusão do evento, da sessão de hoje. Não é muito interativo, penso que vou pedir ao meu colega João, que está a dar apoio, se pode disponibilizar os microfones dos participantes. Temos sensivelmente 15 minutos se alguém quiser colocar alguma questão. Mas antes de dar a palavra a algum de vocês, queremos pedir para preencherem o questionário de avaliação da presente sessão. Tem aqui o QR Code. A minha colega Teresa estará, ou a minha colega Célia, estarão neste momento também a pôr em alternativa os links para preencherem o questionário de avaliação, mas se tiverem já a possibilidade de usar os vossos telemóveis para preencher o questionário de avaliação sobre a sessão e que é extremamente útil para nós podermos melhorar e irmos ao encontro do que pretende e das vossas expectativas, preencham, pedimos que o façam, por favor. Caso precisem de algum certificado de presença na presente sessão, tem aqui o primeiro QR Code para preencher e os meus colegas vão estar a colocar também no link, os links em alternativa. Peço aos participantes, peço à minha colega Teresa e Célia, porque eu tenho alguma dificuldade na visualização, que me indiquem se houver participantes com a mão no ar. Têm a opção de pôr a mão no ar, caso queiram tomar a palavra. Nós ainda podemos dedicar 10, 15 minutinhos, se houver alguma questão. Se não ficaram todas respondidas, entretanto. O meu colega João pode... Não há ninguém a solicitar participação oral. Okay. E todas as questões estão respondidas. Alguém queira tecer algum comentário e não ser uma pergunta, queiram nos endereçar? Estejam à vontade. Ok, tenho aqui em primeiro lugar a Lúcia Pombo. A Lúcia consegue ligar o seu microfone e tomar a palavra? Sim, não sei se me está a ouvir, Tânia. Estou a ouvir muito bem. Olá, viva. Fui eu que mandei ontem aquele e-mail por causa do Budget Sum por instituição. O que eu acho, e se me derem a palavra, não é, para dar a minha opinião, é que poderá haver confusão a nível dos parceiros, não é? Porque a ideia era eu enviar o formulário para todos os parceiros ficarem a saber qual é o montante que já é atribuído, que lhe será atribuído, não é? Se o projeto for financiado. E o que eu me vi obrigada a fazer foi fazer contas paralelas e enviar, e tive que enviar as duas contas, portanto, aquilo que aparece no formulário e aquilo que são, de facto, os custos associados reais a cada instituição. Portanto, acho que não deveria ser assim, não é? Acho que se
deveria haver um esforço para corrigir essa parte da plataforma, que embora me tenha dito que não é um bug, mas de alguma forma é um erro, não é? Porque estamos a assumir valores às instituições que de facto não são esses os valores reais, e isto pode haver confusão por instituição. Claro que nós que estamos aqui a assistir a esta conferência, não é? Eu já percebi a ideia e já vi que não é para ter isso em consideração, mas quem olha para os valores, quem vê o PDF e eventualmente quem não fez contas com o Excel não dá conta. Portanto, se a pessoa vai a confiar nos valores da plataforma, assume que aqueles são os valores que estão atribuídos a cada instituição. Tânia, o que acha? Eu sei, eu entendi perfeitamente. Eu na segunda-feira estive reunida com a informática, porque já nos tinham reportado essa situação. É assim, a candidatura é para dia 20 de maio, neste momento ela não permite alterações, não era viável. Infelizmente obriga a esse esforço, terem que paralelamente prepararem um ficheiro, talvez em Excel, sim, para partilhar aos parceiros sobre o financiamento solicitado. Isto porque é mais trabalhoso a candidatura toda, ter que ler não sei quantas páginas para ir picar linha a linha daqueles itens iniciais, eu sei. Não há outra solução neste momento. O que nós podemos fazer, e é feito, há grupos de trabalhos com as diversas agências nacionais e a Comissão Europeia, podemos sempre deixar como recomendação para a próxima call que esta visualização não faça esta síntese, porque criou alguma confusão, acima de tudo para quem está com mais experiência neste tipo de projetos. Eu entendo muito isso. E agradeço imenso, Lúcia, a recomendação fica feita. Entenda que para dia 20 de maio, havendo várias candidaturas de várias ações a decorrer, mexer numa plataforma neste momento poderá não ser viável. A situação foi reportada e pronto, e agradeço imenso, Lúcia, e o seu testemunho também, porque outras pessoas poderão ter ou vir-se a deparar com a mesma dificuldade e pensar que é um bug e depois atrasam um bocadinho a decisão de avançar no preenchimento do formulário. Obrigada, Lúcia. Tem mais alguma questão? Não, obrigada. Muito obrigada também. Tenho aqui também com indicação no ar a Mariana Venes. Olá, Mariana. Olá, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de colocar a seguinte questão. Nós estamos a preparar um projeto para 36 meses e que tem alguma complexidade do ponto de vista da avaliação do projeto. Gostaríamos de ir um bocadinho mais além em termos de avaliação de impacto. Então eu pergunto se é possível considerar em custos excepcionais, uma vez que a verba de management e implementation está muito dedicada à coordenação do projeto e à comunicação, se é possível considerar como custos excepcionais uma avaliação externa por entidade externa. É possível vocês solicitarem-no, justifiquem, identifiquem muito bem o porquê dessa necessidade da avaliação externa, justifiquem como é que a vão fazer e têm que apresentar um orçamento. Eu não posso a esta fase dar garantia que vai ser aprovado, isso vai depender dos avaliadores. Os avaliadores é que a função de toda a avaliação da vossa candidatura, analisando-a no seu todo, de uma forma holística, é que vão decidir sim, é viável e validamos o solicitado. Por isso, podem fazê-lo. Cuidado, se essa avaliação externa incluir pessoas de instituições da parceria. Não será mesmo uma empresa externa de avaliação. A ideia é subcontratar. Se possível, identifiquem a instituição, identifiquem o máximo que conseguirem sobre esse processo e esse procedimento, está bem? Mais alguma questão, Mariana, que eu possa ajudar? Sim, nas Learning, Teaching and Training Activities, o projeto que estamos a planear tem uma componente ainda significativa de LTT. Nós estamos aqui com algumas dificuldades em perceber o que podemos fazer e o que não podemos fazer em termos de custos, de imputação de custos. Nós temos, por exemplo, um custo com staff numa LTT que está relacionada com uma instituição que fica na mesma cidade onde decorre a atividade.
Portanto, o Travel Support, obviamente a Distance Band será 0,99. Nós podemos pedir Individual Support atendendo a custos, a outros custos. Podem pedir o Individual Support desde que seja uma instituição da parceria. Certo. Podem. E justificar muito bem. Eu já dei exemplos de avaliadores cortarem em alguns produtos, resultados, cortarem em algumas LTTs, cortar no número, por exemplo, de participantes de LTTs, portanto, tudo depende da vossa justificação, está bem? E do propósito, porque é que é mesmo necessário, portanto, convém ter toda a informação, toda a fundamentação o mais completa possível. Ok. Sendo que o custo a apresentar é sempre com base nas evidências das atividades, não tem a ver com despesa direta, portanto... Não, portanto, isto agora são custos unitários, portanto, o formulário é em função do número de pessoas que vão estar nas LTTs e da banda de distância e do apoio individual, sim. Depois, quando realizarem a atividade, é com base nessas evidências. Se estava previsto 10 participantes e só foram 9, então só passa a ser 9. E no fim há um acerto de contas. Se a banda da distância foi mal calculada, tinham inflacionado e afinal foi menos, também há esse acerto. Por isso, todo o financiamento aqui, considerem que é uma forma de adiantamento, que no fim, quando for encerrado o projeto, que há uma última tranche, fica sempre para depois do encerramento do projeto, tem sido esta prática, sujeita a confirmação, porque estamos no arranque de um novo programa, é que é feito esse acerto. Mas como a parte C do Guia Erasmus volta a falar nesta parte do financiamento dos pagamentos, eu só não consigo à data 2 assumir as percentagens porque ainda não há essa informação, mas é exatamente isso. Ok. Para um projeto de 3 anos, 36 meses, em termos de Transnational Project Meetings, nós tentamos planear o mínimo possível de Transnational Project Meetings. Neste momento consideramos 3 ao longo de 36 meses. Nós gostaríamos, se possível, de adicionar uma 4ª TPM e em termos de margem orçamental temos alguma margem para isso, mas não sei se 4 Transnational Project Meetings é positivo, atendendo também a que as reuniões podem acontecer de forma digital, não é? Temos agora essa ferramenta muito presente, ou se devemos reduzir ao máximo e... Não há indicações sobre isso, mas é o que for razoável para o desenvolvimento do projeto, e por cada reunião que estejam a programar, tentem ser o mais concretos e identificar esta reunião tem este propósito, é para seguir estes temas, e portanto podem apresentar as 4 reuniões, e as 4 podem vir a ser aprovadas, podem só ser aprovadas 3, portanto é uma questão da vossa narrativa. Tem a ver com a justificação. E a justificação, qual é o propósito da reunião, exatamente isso. Ok. Mais alguma questão? Obrigada. Não. Muito obrigada, Mariana, também. Eu, de momento, a Lúcia ainda tem a mão no ar, não sei se quer voltar a falar, não, já falou. Sim, Lúcia? eu gostaria, tenho outras questões, entretanto lembrei-me com as medidas que foram colocadas, que é muito rápido. Em termos dos exceptional costs, eu posso prever merchandising, traduções e publicação de um livro com despesas de acesso aberto? São 3 coisas diferentes. Despesas com acesso aberto, falamos de subcontratação, certo? Não, a publicação de um livro. A publicação de um livro, portanto, estamos a falar... Não. Isso não será de certeza aprovado. A publicação de um livro não funciona assim, porque vocês vão ter financiamento para o desenvolvimento desse livro. E esse financiamento é para as instituições, isso será considerado como havendo aqui uma espécie de enquadramento noutra rúbrica, portanto, ou pela própria verba de gestão do consórcio. Falou-me aí nos outros itens, relembro-me. Merchandising, também não estou em crer que seja viável. Vocês são livres de o pôr e de justificar. Não, pela experiência que eu tenho, não recomendo. E qual era o terceiro? Era traduções. Traduções, sim, temos projetos que foram aprovados com traduções, temos outros que foi rejeitado, têm que justificar o que é que vai, para que é que serve, se é por subcontratação,
Se não é por elementos da parceria, isso não é elegível de todo, né? Porque já está dentro da parceria. Se for por subcontratação desse serviço, sim. Por exemplo, nós hoje não tivemos, mas tivemos na sessão anterior uma tradutora de língua gestual portuguesa. E se vamos supor, para um evento multiplicador, vocês quiserem contratar, isso é elegível. Esse tipo de tradução é elegível. Tradução de documentos também pode ser elegível. Tem que estar bem fundamentado e explicar que não está enquadrado e que não há esse know-how na parceria para assegurar essa tarefa. Por isso, depende da vossa fundamentação e o avaliador irá depois deliberar se está justificado ou se está enquadrado na verba de gestão ou dos produtos. Deixem-me dizer, porque podem alguns menos experientes ficarem assustados, mas os avaliadores cortam, podem cortar e propor cortes à Agência Nacional de alguns itens. A candidatura não vai abaixo, não se assustem, está bem? Pronto. Mais alguma questão, Lúcia? Sim, eu estava a dizer isto do merchandising porque está no guia. No guia diz que é elegível o merchandising. Como eu digo, é um campo aberto para justificarem. Vocês são livres de solicitar, depende da vossa narrativa. Eu estou um bocado de pé atrás quanto ao merchandising, porque pode haver uma interpretação da parte dos avaliadores de haver sobreposição com a verba de gestão. Ok. Eu teria de rever onde é que no guia fala de merchandising, porque isso pode estar para a verba de gestão e não para os custos excepcionais. Confesso que aqui é um tema que eu tenho que ir rever. Se mais alguém estiver interessado neste tema, mandem-me um e-mail, está bem? Está bem. E a publicação do livro, eu vi que foi aprovado num projeto do ano passado. Depende, é o que eu digo, depende da candidatura em si. Percebe? Porque depende do que é a candidatura em si e o que é preciso ir buscar lá fora, né? Fora da parceria. Se ir buscar lá fora é a produção que tem que ir para uma gráfica, trabalho de edição e tudo isso, porque não há esse know-how na parceria, não tem onde imprimir, não tem onde encadrar. Pronto, todo aquele trabalho da produção do livro depende do que é que estamos a falar. Percebe? Agora, se me perguntar, como já me têm perguntado, e publicação de artigos, não entra aqui, isso é verba de gestão. Ok. É depois, ou seja, por isso é que é preciso perceber muito bem qual é a fundamentação. E que aqui, para garantir que vai ter aprovação de financiamento, que seja pela linha da subcontratação de serviços que não há na parceria. Foi clara? Sim, sim. Pois a lista pode ser dar largas à sua imaginação, como é óbvio, mas tem que se buscar fora da parceria algo que não conseguem para concluir o projeto. Sim? Sim, só mais uma questão que é diferente agora desta. Relativamente aos multiplier events, portanto, os custos estão associados ao número de participantes. A minha pergunta é, como é que depois se prova o número de participantes? Como é que se prova? Como é que nós provamos depois? Estou a dizer depois, não agora. Sim, listas de participantes. Portanto, o evento multiplicador, uma sessão num auditório, num centro de congressos, o que for, né? Depende da dimensão, tem que ter um registro das inscrições e uma lista de presenças que as pessoas vão ter que assinar. Com identificação muito clara da instituição de origem da pessoa, do país de origem, o seu nome, que é para se identificar se é um participante, vamos lhe chamar nacional, se é um participante estrangeiro, porque os valores são diferentes. E é assim... E no caso dos que estiverem, portanto, online, os participantes virtuais? Os virtuais é a mesma regra, com listas de presenças, só não vão ser assinadas, mas são os organizadores que vão validar quem lá está, e o online é muito fácil. Há as gravações das reuniões, muitas destas ferramentas que nós usamos para o online permitem extrair a lista dos participantes, podem pedir aos participantes que se identifiquem, não seja só, às vezes não está o nome, mas que ponham também o país. Há muita criatividade aqui, fotos, pode ter, ou seja, conseguem substituir a ausência da assinatura por outras evidências que são muito claras.
Ok, obrigada. Só mais uma última questão, que é agora outra diferente, e depois vou-me calar, peço desculpa. Mas vale, só mais uma pessoa, espera. Sim, ok. É uma questão, acho que bastante pertinente, esta que eu vou colocar, peço desculpa, tem a ver com os participantes com poucas oportunidades, portanto, no conjunto dos participantes, onde nos perguntam se o projeto envolve ou não participantes com dificuldades, e nós podemos colocar sim ou não. A pergunta é, se eu colocar sim, implica necessariamente a justificação do orçamento para exceptional costs? Ou Não. posso pôr sim e não prever custo nenhum? Exatamente, é opcional. Porque podem vocês terem participantes com menos oportunidades, mas não haver necessidade de financiamento extra. Ok, pronto. E não basta pôr sim, vai ter que preencher outros campos. Eu sei, eu já vi. Sim, ok? sim. Inclusive, quais é que são os obstáculos desses participantes que estão nessa categoria. Tem lá que identificar, tem várias opções, portanto tem que justificar, mas não é obrigatório preencher os custos excepcionais, porque pode, em termos de pronto, a situação que será em concreto, não, o financiamento ser suficiente, não haver necessidade de extras. O número de participantes aqui nesta categoria que é um bocadinho à sorte, não é? Nós não conseguimos prever. Têm que prever. Se não prevêem neste momento, então não vale a pena identificar. E a candidatura não é menos válida por não identificar participantes com menos oportunidades. Ok. Portanto, tínhamos que ter a certeza tem que o prever, do número, sim. não é? Sim. Ok. Não havendo essa certeza do número, se calhar então mais vale dizer não é? Exatamente. Ok. Tá, obrigada. Nada. Tem ainda aqui alguém com a identificação ISCIA. Consegue ligar o seu microfone para falar? Pode tomar a palavra. Só tenho... Penso que não sou eu. Eu não é ISCIA. Ricardo. Isla, sim. Ricardo. Pois, é que eu tenho ISCIA, alguém com a mão no ar, mas que não tomou o microfone, pode estar com dificuldades técnicas. Neste caso, Ricardo, avance. Diga. Assim, a minha questão era se o desenvolvimento de uma plataforma web era elegível e em que rúbrica é que eu ia colocar isso. Desenvolvimento de uma plataforma web, deduz-se será para produzir algo que seja fundamental para o projeto que estão a desenhar e que poderá ser um produto, um resultado do projeto. Se me disser que é o site do projeto, é verba de gestão. Pois, mas não é o site do projeto, não. É mesmo o que pretendem desenvolver. Portanto, tudo depende da justificativa ou da narrativa, como lhe queiram chamar. Neste caso é uma plataforma que vai medir o progresso da aprendizagem dos alunos numa determinada temática. É elegível. Se for aquele menuzinho da produção dos resultados do projeto e for ver a tipologia que lá aparece, estou em crer que aparecem lá também as plataformas. Pode confirmar. Ok, obrigadíssimo. É tudo, Ricardo? É tudo. Muito obrigado. E a mão no ar continua para alguém que tem as siglas ISCIA, ISCIA, não sei se me está a ouvir, se quer tomar a palavra. Se estamos com dificuldades técnicas, se prefere escrever. E não tenho mais ninguém com a mão no ar. Tudo bem. Se houverem questões, escrevam para QA2superior@erasmusmais.pt. Peço a todos, a quem ainda não o fez, que preencham o questionário de avaliação da sessão. Agradeço imenso a vossa participação, a vossa presença. Contem com a Agência Nacional para ajudar a esclarecer as candidaturas. Não se esqueçam da data, de algumas recomendações que falámos aqui hoje. Voltem ao nosso encontro sempre que seja necessário. Se entretanto a quem tem a mão no ar ainda quiser tomar logo a iniciativa de falar, não, parece que deve haver problemas técnicos. Consegue falar? Vi que desligou o microfone. Deve haver mesmo problemas técnicos. Chegámos já ao fim da nossa sessão, já atingimos o tempo que estava programado. Muito obrigada pela vossa presença. Pela vossa participação. Houve muitas questões aqui que foram colocadas e posteriormente irão receber o link quer para a gravação no
no site, no YouTube da Agência Nacional. Também vão receber a apresentação e todas as questões que necessitarem de serem revistas, e também vamos enviar as perguntas e respostas que estão aqui na nossa apresentação. Sendo assim, despeço-me. Mais uma vez agradeço a vossa presença, agradeço acima de tudo aos meus colegas que estiveram comigo esta sessão inteira, à Teresa, ao João e à Célia. Sem uma equipa fundamental e excelente a trabalhar comigo, não era viável. Eu só estou a dar aqui a minha cara neste momento, o trabalho desta equipa, que é fantástica. E até um dia destes, muito boa sorte e vamos mantendo contacto. Muito obrigada e boa tarde e bons projetos.